Olá, meus amores, uma vida com um propósito. E hoje nós já estamos aqui no 26º dia e vamos ver hoje a palavra de hoje. Eu acho que vai ser uma palavra forte, porque olha como que nós iremos começar. Olha o tema: crescendo por meio da tentação. Quem nunca aí não diz, a carne é fraca, a tentação foi forte, a carne é fraca. Então vamos ver o que a palavra irá nos trazer hoje de orientação para lidar com esse tema tão polêmico, né, de estarmos aí lidando com as tentações, porque nós sabemos sim que uma vez salvos, seremos eternamente salvos, mas o inimigo ele está ao derredor. E como nós iremos fazer, né, para estar aí nos prevenindo, né, e como saber lidar com essas tentações. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que a amam. Está lá em Tiago 1:12. Minhas tentações têm sido as minhas mestras em teologia, disse o Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau a subir, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma do inimigo para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar a sua vida. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, em vez de fazer o mal e ceder à tentação, está desenvolvendo o caráter de Cristo em si próprio. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições do seu caráter são os frutos do Espírito, que é mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência, da amabilidade e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa, que são os frutos do Espírito. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto com essas 9 qualidades? É como você pegar uma laranja, cada gomo é um fruto, né? São as 9 qualidades dentro de um composto que é um único fruto. Ele os cria instantaneamente? Será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente preenchido de forma plena por essas características todas de uma vez? Não, infelizmente não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Tem um processo. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado a exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. E aí, o que nós vamos fazer? O ensinamento é claro, você deve amar o seu inimigo, amar o seu próximo. Amar pessoas agradáveis que ainda por cima nos amam, não exige nenhum caráter, nenhum esforço. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós. Não fazemos e não sabemos que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ficar preocupados ou temerosos. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar pacientemente, enfrentando as tentações que nos revoltar por causa do nosso pavio curto. Inteligência emocional. Se tornar reativo diante das situações. Isso se torna, de pavio curto. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom, se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel, se nunca teve a oportunidade de ser infiel.
A integridade é construída ao se derrotar a tentação na desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. E a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torne-se mais semelhante a Jesus. Como a tentação funciona? É útil saber que o inimigo é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como velhos truques, desde a criação. Todas as tentações seguem o mesmo padrão. Foi por isso que Paulo falou: somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos, porque Paulo já o conhecia. E na Bíblia aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases, que o inimigo usou tanto em Adão e Eva quanto no próprio Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de simplesmente sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere com um pensamento que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de forma errada ou na hora errada. Tome cuidado com atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra aos seus ouvidos: você merece isso, você pode. Você deveria ter isso agora. Você precisa disso agora. Vai ser emocionante, vai ser confortante, vai ser delicioso, vai ser muito bom. Vai fazer com que você se sinta melhor. Cuidado. Cuidado com as artimanhas. Pensamos que a tentação está ao nosso redor. Mas Deus diz que ela começa, infelizmente, dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente, pelos seus próprios pensamentos, e não na circunstância onde elas ocorrem. E Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a difamação, a arrogância, a insensatez, a ira contra o próximo, o desejar o mal ao próximo. Todos esses males vêm de dentro de você. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. É a parte da carne. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Assim foi lá com Adão e Eva, quando a serpente tentou a Eva a comer do fruto proibido, Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? E a Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastarem do Deus vivo, do que Deus requer de você. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado o pai da mentira. E ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de uma meia-verdade. Ele oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. E ele diz: você não vai morrer, pode confiar. Você será mais esperto do que Deus. Você pode se dar bem com isso. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É apenas um pecadinho. Mas um pecadinho é como uma gestação recente. Acabará aparecendo. E não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. A quarta fase é a desobediência. Infelizmente, essa é a raiz de todo mal. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar a atenção. Acredita nas mentiras do inimigo e cairá na armadilha sobre o qual Tiago nos alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. O pecado leva à morte. Superando as tentações. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você consiga superá-las. O primeiro deles: recuse-se a ser intimidado.
intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Em todo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tem de tentar aqueles que já realizaram a sua vontade diabólica. Estes já pertencem a ele. A tentação é sinal de que Satanás odeia você e ele quer você para ele, e não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos em um mundo fora da presença de Deus. Não fique surpreso, abalado ou abatido por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. E a Bíblia nos diz, quando uma tentação vier, e não se uma tentação vier, Paulo orienta, as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam todos os dias. Ser tentado não é pecado, e Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede a ela, quando você a pratica da forma que está sendo tentado. E Martinho Lutero disse, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los que eles venham fazer um ninho nela. Você não pode impedir o diabo de sugerir pensamentos maliciosos em sua mente, mas você pode escolher não mantê-los ou agir segundo eles. É repreender, no momento em que eles vierem, ter o poder de ação de repreendê-los. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo sexual e desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexual, e isso é bom. Atração e estímulo são reações naturais e espontâneas à beleza física, enquanto o desejo sexual é ilícito e é uma atitude deliberada. Desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com o seu corpo. Você pode ser atraído ou mesmo estimulado sem escolher pecar pela cobiça sexual. Muitas pessoas, principalmente os homens cristãos, sentem-se culpados quando os hormônios que foram dados por Deus funcionam. Quando automaticamente notam uma mulher atraente, presumem que o desejo sexual é ilícito e se sentem envergonhados e condenados. Mas atração não é desejo ilícito, até que você comece a insistir nela e o ponha em prática. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus e ativa a sua identidade, aí sim o inimigo, como um assassino de aluguel, ele vem com todas as suas artimanhas. Fecha um contrato para acabar com você. Assim foi com Jó. Ele tentou Jó e ele estabeleceu um contrato com Deus, que iria destruir a vida de Jó, mas Jó era de Deus. E Deus autorizou que ele descesse e fizesse tudo aquilo, e tirasse tudo de Jó. Jó perdeu tudo. Desde finanças, bens, filhos, tudo. Mas ao final, o que Jó nos ensinou? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de andar com Ele, de ouvir face a face. Às vezes, enquanto você ora, Satanás irá sugerir um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso, mas perceba que ele teme as suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com pensamentos, como pude pensar uma coisa dessas? Se martirizando, trate-o como uma distração do inimigo e volte imediatamente a concentrar-se no que Deus quer que você faça. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que os deixam mais vulnerável a umas tentações do que às outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase que imediatamente, enquanto outras não o incomodam muito e passarão quase que despercebidas. São situações especiais para suas fraquezas, e você precisa sim identificá-las, porque o inimigo certamente as conhece. Ele sabe exatamente qual o seu ponto fraco e o que o pode fazer cair. E ele trabalha constantemente para colocá-lo nessas circunstâncias. E Pedro adverte, estejam totalmente em sinal de alerta. O inimigo está pronto para atacar. E o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. Não dormam. Não vacilem. Perguntem a si mesmo, quando sou mais tentado? Em qual dia da semana?
a que hora do dia, e então pergunte: onde eu sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Em um bar? No aeroporto? Ou em um hotel fora da cidade? Se afastar desses locais seria uma boa alternativa, quando você consegue identificá-los. Pergunte então: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Quando estou só? Pergunte-se também: como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pois pode ser quando você está cansado, quando você se sente solitário, quando você está entediado, quando você está deprimido ou sob pressão. Pergunte-se, a sua alma sabe, ela saberá te responder. Talvez seja quando você está magoado, quando você está zangado, preocupado, ou após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Fique atento aos sinais. Você deve identificar o seu padrão característico de tentações e então se preparar para evitar tais situações, tanto quanto possível for. A Bíblia nos diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar as tentações. E Paulo disse: não deem ao inimigo a oportunidade para tentar vocês. O planejamento sensato reduz a tentação. Estejam alerta. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta para emergência 24 horas por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. E ele disse: clame a mim de dia, de noite, a todo momento, no dia da angústia. E eu o livrarei, e você me honrará. Vinde a mim. Eu chamo isso de oração de micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro, é o SOS Deus. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro imediato. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros o fizeram dessa forma, fazendo esse tipo de oração instantânea por ajuda no momento da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido. Por quê? Porque Jesus se compadece da nossa luta e está sempre com ouvidos atentos aos nossos clamores. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos todos os dias. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém, ele foi o único sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos pensamos saber mais do que Deus o que é melhor para nós, e a tendência é que caiamos. Em outros momentos ficamos envergonhados de pedir auxílio a Deus, porque vimos cedendo à mesma tentação, várias e várias vezes. Mas Deus jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência conosco, enquanto continuamos nos voltando para Ele. E a Bíblia nos diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos a graça eterna, sempre que precisarmos de ajuda dele. O amor de Deus não se esgota e a sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ávido para lhe dar misericórdia e graça. Então tenha corajosamente a presença de Deus. Peça-lhes força para fazer as coisas certas e depois espere que eles as supram. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais forte quando o vento sopra contra as árvores, todas as vezes que enfrenta uma tentação você se torna mais semelhante a Jesus porque estará sendo fortalecido. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você na eternidade. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provadas a sua fé, Deus as recompensará com a vida para sempre. Jesus foi tentado. No último momento em que ele foi tentado ali no deserto, o próprio inimigo ofereceu-lhe tudo. Mas ele esqueceu de uma palavra: que Deus é o que retém todo o poder e não ele.
Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem e evoluir. Um versículo para memorizar. Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida, que Deus prometeu aos que os amam e o obedecem. Está lá em Tiago 1:12. E uma pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver derrotando a tentação mais frequentemente em mim? O que estarei edificando em mim para poder também estar edificando na vida do outro? Que você esteja sendo sustentado, buscando na fonte, né? Seguindo os princípios, os valores dentro da palavra, o que Deus requer, buscando em Jesus esse fortalecimento, essa orientação e esse socorro, sim. O SOS é 24 horas, é conexão direta, é Wi-Fi sem fio. Quando precisar, basta pedir ajuda e ele virá em seu socorro. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família. Um ótimo e abençoado dia, um beijo no coração e até breve.